Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é o 23º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje, do tempo comum, é o evangelho que Jesus, ele cura o surdo-mudo. Ele cura cuspindo e fazendo da sua saliva, tocando com a sua saliva nos ouvidos e na boca desse surdo-mudo. Ele diz: Éfata, abre-te. Jesus ali, ele está fazendo uma nova criação. Lá no Gênesis, Deus do barro cria o ser humano. Aqui, e do barro e do seu hálito, né? Deus sopra o seu hálito sobre o ser humano. Aqui de novo aparece o hálito, né? Como um cuspe. Você pegar o seu hálito e ficar, você vai ver que vai ficar molhadinho aí de saliva. Deus então, ele está refazendo o ser humano. Cristo está refazendo o ser humano e abrindo ele para a palavra de Deus, para as coisas de Deus. Todos nós que fomos batizados passamos por esse rito. No batismo, o padre também tocou na sua boca e nos seus ouvidos e disse: Éfata, abre-te. Por isso que esse evangelho, ele é profundamente sacramental. Ele mostra que Deus não precisa, Cristo como Deus, não precisa de matéria anterior para fazer algo. Só por pensamento Deus já pode curar, Cristo já pode curar. Porém, ele usa do material, da matéria, para que seja instrumento da sua graça. Pão e o vinho, o óleo, o sacerdócio, o casal, enfim. Porém, não é disso que o padre vai falar hoje. O padre vai falar sobre a natividade de Nossa Senhora. 8 de setembro é o aniversário da Virgem Maria, é o dia que ela nasce. E diante de tanta coisa que a gente escuta sobre a Virgem Maria, a gente precisa pensar como católico. Para isso, é necessário que você saiba que o papel de Maria na salvação não é de um apêndice, ou seja, podia ter ou não podia ter. Cristo a quis, o Espírito Santo a quis, o Pai a quis. Todos nós, como católicos, a gente tem que dar fé àquilo que é chamado na teologia de revelação pública. Revelação pública é quando Deus, ele fala, ele revela algo. E aí, mesmo que você não compreenda pelo seu intelecto, você dá fé àquilo, porque quem falou foi Deus. Pelo intelecto, a gente não consegue entender, por exemplo, o que é a Santíssima Trindade, um Deus em 3 pessoas. Mas você acredita nisso, e você sabe que é assim. Por quê? Porque Ele falou. Quando Ele fala, e a sua compreensão não chega lá em cima, você responde pela fé. Foi Ele que disse. Santo Agostinho vai dizer que Deus não engana, nem se engana. Então tudo aquilo que Deus revela é verdadeiro. Tudo aquilo que Deus fala é de fato para a nossa salvação. Na Eucaristia você não vê o olho de Jesus, a boca de Jesus. Você não vê a sua humanidade. Na Eucaristia você não vê a divindade de Jesus. Mas você sabe que é Ele, porque Ele falou: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Você dá fé que a partir da palavra do Padre, aquela hóstia é corpo e sangue de Cristo. De forma que Deus revela, Ele diz algo, Ele ensina algo, e você vai ao encontro e professa a sua fé ou não naquilo que Deus está falando.
Padre, mas eu não estou vendo essas coisas. Você não vê o ar também, mas o ar existe. Você não vê a eletricidade, põe o dedo na tomada para você ver. O fato da gente não ver ou a gente não entender não quer dizer que aquilo não exista. Significa que aquilo é maior do que a nossa compreensão humana. Mas Deus então vem ao nosso encontro e revela. Entre as coisas que foram reveladas está o papel da Virgem Maria. De novo, não é um apêndice, podia ter ou não podia ter. Tudo aquilo que Deus revelou é para a nossa salvação. Você viu na primeira leitura, no Evangelho, aliás, esse monte de nome, né? Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Por que esse monte de nome? Primeiro, para mostrar que Jesus é um personagem histórico. Que Jesus não é lenda, não é mito. Existe um DNA dele. Existe uma linha de sucessão, de vida nele. Não é algo inventado. Hoje em dia você mais ou menos sabe o nome do seu avô, do seu bisavô. 14 gerações, 14 gerações e 14 gerações que um judeu sabia de cor. Ele sabe a linhagem que ele tem. Ele é um personagem histórico. Esses personagens históricos, eles têm histórias para nós que são objeto de revelação. Quem conhece um pouco da Bíblia viu e foi lembrando que cada um desses personagens tem uma história na Bíblia. Essa história é a revelação. A gente deve acreditar e acolher aqueles que foram exemplos bons ou ruins, negar aquilo que foram os exemplos ruins. Por quê? Porque nessa genealogia Deus fez questão de colocar pessoas que também não eram boas. No meio dessa genealogia tem gente que é assassino, tem adúltero e tem prostituta. Designando assim, olha, toda a história da salvação, ela é querida por Deus, apesar das nossas atrapalhadas. Você pega, por exemplo, a tomada de Jericó, foi necessário uma ajuda de uma prostituta. Davi deu um vacilo e adulterou, de forma que desse adultério que vai nascer o sucessor dele, que é Salomão. E o texto faz questão de colocar isso. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Foi um adultério isso, um adultério e um assassino. Que Davi, interessado em Betsabeia, manda Urias por 2 vezes na frente de batalha para morrer. O profeta o corrige e ele se arrepende, e daí dá o que a gente conhece como Salmo 50, que é o salmo de pedido de perdão que todo padre tem que fazer toda sexta-feira. Repara então que todos esses nomes foram queridos por Deus, e aqui consta o nome de José e consta o nome de Maria. Deus, a carta de São Pedro vai dizer que Deus, ele já tinha um projeto de salvação. Antes mesmo de criar as coisas, de criar os anjos, de nos criar, de criar o universo, Deus já tinha um projeto de salvação. Por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer, ele sabia. Ele sabia que Adão e Eva iam pecar, eles sabiam que a humanidade ia se voltar contra ele. Ele já tinha um projeto de salvação enviando o seu filho. Ele sabia então que o seu filho ia morrer na cruz, ia ressuscitar. Se você pegar a carta de São Pedro, de um modo assim bem popular, você pode falar que lá está escrito assim, ó: antes que haja luz, Deus pensou, haja cruz. Deus já sabe se vai se perder ou não. Ele já sabe de tudo, e por isso ele monta um projeto de salvação que não é podia ser ou não podia ser, ele quis assim. Santo Agostinho vai dizer que Deus poderia ter salvado o mundo de várias formas,
Porém, ele quis salvar da melhor forma possível. Então, do jeito que foi a melhor forma possível. Jesus poderia ter descido de uma nuvem com 30 anos e saído pregar, mas não era a melhor forma possível. Jesus poderia ter descido numa espaçonave e começado a pregar, mas não era a melhor forma possível. Qual era a melhor forma possível? O jeito que foi. O jeito que foi tem uma mãe. O jeito que foi, essa mãe foi do jeito que foi. Imaculada, sempre virgem e assunta. Ele quis. De modo que, se você começa a criticar a Virgem Maria, ou rebaixar a Virgem Maria, você está indo contra, não simplesmente a Virgem Maria, mas contra o projeto de Deus, o projeto de salvação de Deus. Quando Jesus está na cruz, ele vai deixando a sua herança ali, ele vai entregando. A penúltima coisa que Jesus entrega é a sua mãe. Eis aí a tua mãe. A última coisa que Jesus entrega é o seu Espírito. Antes de entregar o seu Espírito, ele diz: tudo está consumado. O que significa? Que tudo aquilo que Deus Pai queria que ele fizesse, queria que ele falasse, ele fez. Ele não aumentou nem diminuiu. Tudo está consumado. Então, ter entregado a Virgem Maria como nossa mãe foi um projeto do Pai. Ter nascido da Virgem Maria foi um projeto do Pai. Quem despreza a Virgem Maria, quem fala mal da Virgem Maria, está falando mal do próprio Deus, da Bíblia, do Cristo, do Espírito Santo e da sua igreja. O texto mais antigo que fala de Nossa Senhora remete isso de uma forma indireta. Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim: na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo que era oportuno, no tempo apropriado, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Ou seja, não desceu de nuvem. A gente tem várias compreensões hoje da Virgem Maria. Essas compreensões, por muitas vezes, ferem esse projeto divino, esse projeto de Deus, de forma que sempre, das duas uma, quando você elogia a Virgem Maria, esse elogio, quando vem um dogma da Virgem Maria, quando vem um título da Virgem Maria, esses elogios, eles sempre são em função de Cristo. Não são títulos soltos. Por causa que Cristo fez algo, ou por causa que Cristo falou algo, ela, como aquela que mais se aproximou dele, recebe os títulos, recebe méritos, recebe graças de Deus. Ela não é deusa, nenhum católico fala que ela é deusa, mas ela tem um papel diferente na história da salvação. Está lá no Concílio Vaticano II. Ninguém se aproximou e se uniu tanto a Jesus como a Virgem Maria. Quando eu pego, então, começo a falar mal da Virgem Maria, no fundo eu estou falando mal do próprio Cristo. No fundo eu não entendi a pessoa de Jesus. O Papa Paulo VI e o Papa João Paulo II, eles falam a mesma coisa. Eles falam assim: quem não entendeu a Virgem Maria ainda não entendeu o Cristo. Gente, não está em oposição um com o outro, não está em briga um com o outro. Ela está unida ao seu Filho.
O Concílio Vaticano II, ele, que foi agora, de 62 e 65, ele tem um documento que chama Lumen Gentium, a luz dos povos. Nesse documento é falado qual é o papel do leigo, qual é o papel dos padres, dos diáconos, dos bispos, do papa, das religiosas, dos religiosos, de todo o povo de Deus. O último capítulo, o capítulo 8º, é só sobre a Virgem Maria. O quanto que ela está unida ao mistério pascal, o padre já vai falar daqui a pouco. O quanto que ela, por estar unida ao mistério pascal, se beneficia e nos beneficia, porque Ele assim o quis. Dessas linhas que o padre falou, da visão de Nossa Senhora, a gente tem duas grandes visões aí que são protestantes. A primeira é de uma rechação, uma ojeriza à Virgem Maria. No Brasil, o protestantismo, a maior parte, agora tem muitas igrejas pentecostais que beberam dessa fonte. Mas historicamente o Brasil, os protestantes que vieram para cá eram protestantes de raiz calvinista. Os holandeses, os franceses que começaram a vir, você se lembra nas invasões lá do nordeste do Brasil. E daí proliferou e depois foi espalhando, e daqui a pouco uma coisa vira outra, que vira outra e está no que está. Mas enfim, a raiz é uma raiz calvinista, que não suporta a Virgem Maria. Diferente, por exemplo, da raiz de Lutero. Quando Lutero se revolta contra a igreja, ele não fala mal da Virgem Maria. Ele fala, inclusive, da necessidade da Virgem Maria. Lutero tem um livro elogiando a Virgem Maria, um comentário do Magnífica. Mas aqui no Brasil entrou essa linha protestante, calvinista, de profundo ódio à Virgem Maria, que você escuta aí na sua família, no trabalho, aquele monte de baboseira que começa a falar mal de Nossa Senhora, que não quer saber de Nossa Senhora como fosse algo à parte, como se tivesse em oposição, como se você amasse a Virgem Maria, caísse na idolatria. A dica é a seguinte, gente: quando você amar a Virgem Maria mais do que Jesus ama, aí você recua que você está caindo na idolatria. Mas sabe quando você vai amar a Virgem Maria mais do que Jesus amou? Então fica Gélides, porque o primeiro que amou a Virgem Maria foi Jesus. E Jesus não caiu em idolatria, por quê? Porque o primeiro amor de Jesus é ao Pai. Não está concorrendo uma coisa com outra. Não é disputa para ver quem é que vai ser mais amado. Ah, mas veja, Jesus é o único mediador entre o céu e a terra. Está certo, a igreja fala isso também, sempre falou. Aliás, eles que aprenderam com nós, porque a igreja veio primeiro, está lá na carta aos Hebreus. Jesus é o único mediador, mas isso não quer dizer que a gente não possa ser mediador nele. E é por isso que eles não acreditam no sacerdócio também. Jesus é o único sacerdote, está certo? Eu sou sacerdote nele. Vocês são sacerdotes pelo batismo nele. Por quê? Porque aquilo que você reza só chega no céu porque você está unida ao verdadeiro sacerdote, que é Ele. Você faz mediação. Por isso que você reza pelas pessoas. Se não fosse assim, era cada um por si. Você faz mediação nele. Você sozinho, eu sozinho, não tenho força para mediar ninguém, para converter ninguém. Agora, quando você pede em Jesus para o Pai, aí a coisa muda.
Repara que essa mediação, qualquer pastor faz. A pessoa está com um filho doente, ele chega lá e ele pensa assim: o pastor é um homem de Deus, eu vou pedir para ele rezar para o meu filho, porque se ele é um homem de Deus, a oração dele está mais próxima de Deus do que a minha. Pastor, o senhor pode rezar? O que ele está fazendo? Ele está mediando. Ele está mediando. Essa mediação nossa, de quem é batizado, não termina com a morte. O que nos separará do amor de Cristo? A espada, a dor, a fome? Nem a morte nos separará do amor de Cristo. Por isso que a gente pede, por exemplo, a intercessão dos santos. Por quê? Porque eles estão mais próximos do Pai do que qualquer pastor, do que qualquer padre. Só que existe uma pessoa que está mais próximo ainda de Deus do que os santos, que é a Virgem Maria. Ele quis assim, ele instituiu assim. Falar mal da Virgem Maria é falar mal do projeto de Deus de salvação. Falar mal da Virgem Maria é falar mal do Cristo, da sua cristologia, daquilo que ele ensinou. Quando São Paulo, lembra que São Paulo, ele ainda não estava convertido, ele estava no caminho de Damasco, ele tem aquela visão, Jesus aparece para ele e diz o quê? Jesus já estava no céu, já tinha ascendido aos céus. Jesus aparece para ele e fala o quê? Saulo, Saulo, porque você me persegue. Mas Saulo não estava perseguindo a pessoa de Cristo, ele estava perseguindo quem? A igreja. Por que você me persegue? Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Perseguir a Virgem Maria é perseguir a Cristo. Gente. Acordem. A carne dela, a carne dele é a carne dela. O sangue dele é o sangue dela. Ele recebeu tudo dela, não tem parte de José ali. José é o pai, é sim. É pai adotivo, lógico, ele não é o pai biológico, mas ele é o pai de fato. Por isso que a genealogia que a gente leu agora, ele corre no sentido de José. Vai falando todo mundo que é parente de José. Se você viu esse monte de nome aqui? Se não tivessem usurpado o trono, quem seria o rei de Israel no tempo de Jesus? José, você viu? Davi, gerou Salomão, gerou Roboão, papapá. Você vai correndo ali, ó, tem uma linhagem real que no caminho se perdeu. No caminho foi usurpado. Mas se corresse direitinho, era José, e por consequência, se ele é rei, ela é a rainha. O seu filho é o rei, e assim vai. Existe então essa turma que fica negando Nossa Senhora já na raiz, e falando mal, e brigando, e não sei o que, e tal, e que católica é idólatra, não sei o que. Não dê bola, gente. A igreja nasce mariana. Maria, ela está quando a igreja nasceu, aos pés da cruz, a hora que rasgou o peito de Jesus. Quando o Espírito Santo vem, que é outro momento da igreja, Maria está lá no Pentecostes. Estando Maria junto com os apóstolos, houve um grande barulho, uma grande ventania, e o Espírito Santo veio sobre eles. Mas ela já trazia o Espírito Santo nela. Você se lembra que lá em Lucas capítulo 1, quando o anjo aparece, ele diz: o Espírito virá sobre ti, o Espírito vai te engravidar. Quem somos nós para falar mal de Maria, gente? Ah, mas Maria não é Deus, ela está certo. Mas você também não é Deus. Quando Maria olha para Deus, ela olha de baixo para cima. Mas quando você olha para Maria, você não olha de cima para baixo. É você que também tem que olhar de baixo para cima, porque ela é muito maior que você. Muito maior que qualquer um. Quando eu falo você, é qualquer um aí que fica falando asneira sobre a Virgem Maria.
A segunda ideia sobre a Virgem Maria, protestante, é mais perigosa ainda. É mais perigosa do que essa. Porque a princípio, essa que já fala mal de Nossa Senhora, você que é um católico, que vai na igreja, que tem um mínimo de fé aí, que reza, vai na igreja, que tem um mínimo. No seu batismo, o Espírito Santo colocou um negócio que chama senso da fé. Você tem aqui um sinal de alerta, como se fosse um sinal de bombeiro. Você vai buscando as coisas de Deus, conforme você escuta algo estranho, esse senso da fé apita. Opa, esse discurso está esquisito. Mesmo vindo de padre, mesmo vindo de pastor, de uma pessoa, se uma pessoa está falando algo contrário, o senso da fé seu apita. Talvez você não saiba responder, mas você sabe, opa, peraí, nunca aprendi assim? Se você vai pecando, esse senso da fé está lá, mas só que você não escuta, você escuta o pecado, escuta o erro. Então, quando alguém fala uma coisa esdrúxula da Virgem Maria diante de você, o seu senso da fé já deve apitar e falar: meu, esse discurso está furado. Eu não sei responder ele, mas está furado. O erro é não saber responder, né? Porque católico não sabe Bíblia, não sabe doutrina. Aí meia dúzia de versículo torto enrola o católico. O segundo que é perigoso, é mais perigoso. Que o segundo tipo, ele fala assim: não, a gente não renega Maria. Maria foi uma pessoa importante na história da salvação. Maria teve muita fé. Maria foi uma pessoa, Maria e José foram pessoas assim que eles deram testemunho de fidelidade, de cumprir a vontade de Deus, tal e coisa. Ele começa a elogiar a Virgem Maria, mas de repente, mas falar que ela é a mãe de Deus, não, aí não, como é que é a mãe de Deus? Peraí, falar que ela é sempre virgem, não, depois que Jesus nasceu teve mais irmãos. Não, peraí, fala que está assunto ao céu, não, quando morre fica dormindo. Quem que falou isso? A alma não dorme, gente. A segunda coisa, quando Jesus está na cruz, tem um bom ladrão, o que ele fala para ele? Hoje estarás dormindo até o final dos dias, é isso que ele falou? Hoje estará comigo no paraíso. Só que vai o pastorzinho aí que é engraçadinho, que não sei o quê, e vai católico que fica compartilhando as bobagens, e achando, não, tá vendo, os protestantes, eles admiram Nossa Senhora. Esse negócio de mãe de Deus é verdade, né? Será que a igreja não está errado? Não está exagerando? Capeta. Fala do capeta. Porque ela ser mãe de Deus é um dado revelado que explica algo de Jesus. O dogma de Maria ser mãe de Deus foi dado no 4º concílio de Éfeso. A briga era cristológica, a briga era a questão de Jesus. Apareceu um bispo, começou a falar assim que Jesus, ele tem a natureza humana e divina, como a gente fala, não é? Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas ao mesmo tempo ele é duas pessoas, ele tem dois eu, parece complicado, você vai entender já. Ele tem um eu divino e um eu humano. Então tem hora que ele faz coisa como se fosse homem, e tem hora que ele faz coisa como se fosse Deus. Meus irmãos, isso aí foi no século V, a igreja já falou, está errado. Aí veio o protestante e fica falando essas bobagens. Olha, Maria não é mãe de Deus, ela é mãe do homem Jesus. Não é isso, gente. Jesus não é esquizofrênico, em Jesus não tem dois eu, é um eu só. Quando Jesus, ele se encarnou, não separa mais a divindade da humanidade de Jesus, só que ele é uma pessoa divina. Quer ver? Quando Jesus, ele cura alguém, ele não fala assim: a minha parte divina te ordena, levante e ande. Eu te ordeno, levante e ande. Eu, por quê? Só tem um eu lá. Ele é homem e Deus, mas há um só eu divino. Quando Jesus tem sede,
Ele não fala: a minha parte humana tem sede. Eu tenho sede. Presta atenção, que às vezes a gente cai num erro aí, ó. Por exemplo, de quando Jesus fala: meu Deus, por que me abandonaste? Tem muita gente falando assim: porque foi a parte humana de Jesus que falou. Não, gente, está errado, não é assim. Quando ele fala, quando ele faz com um eu só. Ele não é esquizofrênico. Esse erro caiu até no nosso meio, sabia? Às vezes vem gente confessar assim: padre, sabe, eu estou sendo tentado aqui, para cair no adultério, mas é o meu humano que está... Que ser humano, gente? Você é Deus? Você é Deus? Ou tem outra parte sua que é Deus? Não é ser humano, é você que está pecando. Repara então, quer ver? Se alguém chegasse na manjedoura, em Belém, e perguntasse: quem é essa criança? Essa criança é Jesus. O que ela é? Ela é Deus. Do que ela é feita? Ela é feita de humanidade e divindade. Mas o que ela é? Ela é Deus. Se essa criança é mãe de Deus, a mãe dessa criança é... Se essa criança é Deus, a mãe dessa criança é a mãe de Deus. Você não está falando que ela é mãe da divindade. Se você falasse que era mãe da divindade, estaria falando que Nossa Senhora, ela que gerou a Trindade. Você está falando que a criança que nasceu é Deus. Quando alguém então fala contrário à Virgem Maria, está falando mal de Cristo. Está dividindo a natureza de Cristo. Está colocando dois eu em Cristo. A igreja já replicou isso faz... quantos séculos aí, gente? Mas olha só, Maria, lembra, esse é o cara que fala bem de Nossa Senhora, depois ele dá o bote. Mas ela teve mais irmãos, não tinha nada demais ela com José. Depois o padre vai contar. Mas não tinha nada demais ela com José ter mais filho. Porque lá no texto fala dos irmãos de Jesus. Que sono, hein, cara? Que sono, hein? No tempo de Jesus, as famílias, elas moravam em aglomerados. Morava como se antigamente tinha as colônias italianas, lembra? Morava todo mundo ali perto um do outro. Tinha ali o patriarca com a matriarca, que era tipo do avô ou bisavô, e ali os filhos ficavam por ali, iam constituindo a família ali, e os netos ficavam por ali. Aquela turminha virava uma casa. A casa para eles não é a casa nossa. A casa para eles é uma turminha. A casa de Israel, agora eu digo, não é assim que fala no Salmo? A casa era uma turminha. A língua hebraica é uma língua pobre. Como eles moravam todo mundo ali e tinham tudo em comum, gente, matavam um cordeiro, não tinha geladeira. O que fazia? Dividia com todo mundo lá. Quando alguém arrumava uma treta com um, arrumava com a casa inteira. De forma que para eles, e por causa da linguagem, não tinha essa distinção de primo, irmão, tio. Para eles, tudo a palavra era A e H. A-H. A-H, o que significa? Parente. Parente. Esses irmãos eram parentes de Jesus. Não tem nenhuma passagem que fala os outros filhos de Maria. Na carta aos Coríntios, São Paulo fala assim: Jesus apareceu primeiro para Pedro, depois apareceu para os apóstolos, depois apareceu para mim como um abortivo, e por fim apareceu para mais de 500 irmãos. Então vamos pegar o pé da letra e falar quantos irmãos Jesus tinha então? 500. Faz a conta aí, gente. Se Maria viveu 50 anos, ela teve que ter 10 filhos por ano. É rato? E isso que com um ano ela teve 10 filhos já. Não, padre, aí é figurado. Aí é figurado, lá não.
né? A mulher, veja, a mulher, nós vamos voltar nisso depois. A mulher, ela tinha que ser sustentada, não tinha mercado de trabalho para a mulher. A mulher era sustentada pelo marido. Havia uma lei que se ela ficasse viúva, o irmão mais novo tinha que casar com ela para sustentá-la, senão não tinha quem a sustentasse, não tinha mercado de trabalho. Ou o filho, se tivesse filho, daí o irmão mais velho, o irmão mais novo estava dispensado de casar com a viúva. Mas e se caísse de não ter ninguém? Eles caíam na prostituição, gente. Aos pés da cruz, Maria não tem ninguém para cuidar dela. José já tinha morrido. Não tem irmão ali de José. Não tem outros filhos de Maria. Se Jesus vai morrer e a Virgem Maria tem que ser cuidada, porque não tem mercado de trabalho, se Jesus tem mais irmãos, o certo é chegar e falar assim: irmãos, vem aqui, ó, vocês têm que cuidar da mãe agora. Jesus deixa Maria para um estranho. João não era irmão de Jesus. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. E daquele dia em diante, ele a considerou que tudo aquilo que era dela, está sendo original, passou a ser dele. Aí vai a noite inteira falando dessas coisas aí, que a turma fica falando, só que o que eu quero que você perceba é o seguinte: ele começa a elogiar, e depois ele ataca. E aí, como o católico não sabe doutrina, não sabe Bíblia, né? Mas na igreja também entrou umas coisinhas aí que o padre precisa falar hoje. A primeira concepção errada que se tem da Virgem Maria é uma compreensão que está em moda nos dias de hoje, as duas que o padre vai falar, mas que é uma Virgem Maria preocupada com o social. É uma Virgem Maria quase feminista, é uma Virgem Maria fazendo campanha aí de invadir terra quase. Porque o Vaticano II, ele falou de uma Mariologia encarnada, que Maria tem os pés no chão da história dos pobres, porque ela é humilde, porque ela foi pobre, por isso que Jesus a exaltou. Meus irmãos, isso aí se chama política, não se chama evangelho. O fato de alguém ser pobre não diz que a pessoa é humilde. O fato de uma pessoa ser rica não quer dizer que ela é humilde e orgulhosa. Jesus fala: toma cuidado, que a riqueza pode atiçar isso. Mas, gente, olha só, vai fazer 25 anos agora em outubro que o padre tem a casa dos moradores de rua. Eu conheço o meu povo, é meu povo, esse é meu povo. Eu conheço o meu povo, e eu sei que tem mendigo que é orgulhoso, que tem gente rica que é humilde. A classe social não designa se você é humilde ou não, mas esse tipo de leitura, e pega o Magnífica fora de contexto e começa a falar que Maria é alguém assim, de pé no chão, que essa coisa de Maria como rainha, essa coisa é uma coisa medieval, que a igreja nunca falou isso, que não sei o que, não sei como, porque está no Concílio Vaticano II que ela é as duas coisas, rainha e serva. Olha só, para você entender a humildade, para você entender a humildade de alguém, você precisa entender, antes de tudo, a categoria dela, o privilégio que ela tem, que a pessoa tem. Vem alguns e falam assim: está vendo como Maria é humilde? Ela pegou, depois que ficou grávida, ela foi lá lavar, passar pano de chão lá para Isabel, ela foi lavar a louça lá para Isabel. Gente, isso aí não faz ninguém humilde, está cheio de doméstica aí que passa pano no chão, mas é profundamente orgulhosa.
Não é o fato de passar pano no chão que faz uma pessoa humilde. Agora, presta atenção, se ela é rainha e passa pano no chão, aí é. Por quê? Porque houve um rebaixamento. É quando a pessoa se rebaixa, aí que está a humildade. Existe um hino, capítulo 2 de Filipenses, que é o hino do rebaixamento de Cristo. Para você entender que Cristo é humilde, você tem que entender o tamanho dele. O texto começa dizendo: ele era de condição divina, ele era Deus, mas não se apegou a isso, ele se esvaziou, se aniquilou. Esse hino chama o hino da kenosis. Kenosis em grego é isso, é esvaziar. Ele era Deus e se esvaziou, não se pegou a isso, e se fez homem, se fez semelhante a nós, se fez semelhante ao escravo, se fez semelhante a um ladrão, porque ele morreu na cruz, o texto fala. Ele se rebaixou, por isso Deus o exaltou, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor. Se você não entender o tamanho dele, você não vai entender a humildade dele e depois esse reerguimento. É a mesma coisa da Virgem Maria. Se você não entender os méritos que Deus colocou nela, de inclusive ser rainha, daqui a pouco para dever falar o que é isso, você não vai entender a humildade dela. Ela foi passar pano lá? Foi. Ela lavou louça lá? Foi, mas ela era rainha. Pensa assim, ó, você está na praia aí, não sei, está lá, né? Foi tirar umas férias no Boqueirão, pá. Daqui a pouco está o Cristiano Ronaldo lá. Aí seu filho fica doido: o Cristiano Ronaldo, vamos lá, pai, vamos lá. Você vai lá. O Cristiano Ronaldo, olha o tamanho dele, não é? Tem fama, tem dinheiro, joga bem. Você viu que ele abriu o YouTube lá e já é um recorde do YouTube? Você viu que o YouTube, ele pediu para o Cristiano Ronaldo não monetizar o YouTube, você não quebra o YouTube? Olha o tamanho do cara. Pensa assim, você está lá, é o Cristiano Ronaldo, vamos lá então, vamos lá, não tem ninguém perto. Aí você vai, o seu filho, aí você chega lá e fala assim: meu filho é muito fã seu, sei o que, você pode, sei lá, tirar uma foto, autografar aqui a camiseta? Sai para lá, não vou falar com vocês, não sei o que você vai falar depois? Meu, que cara orgulhoso. Você não vai falar que ele não joga bem, que ele não é famoso, você vai falar: que cara orgulhoso. Por quê? Porque ele não quis se rebaixar para o seu filho. Se ele pegasse e tirasse foto, você fala: meu, que cara legal, esse cara é humilde, hein? Tudo que ele tem, ele foi tirar foto com uma criança, que ele não vai ganhar nada com isso. Repara que é isso que é humildade, gente. Se você não perceber o tamanho dela, você não vai perceber que ela se rebaixou tanto. Ela e ele, né? Então, começa uma discussão aí de uma mariologia profundamente social, indo contra, por exemplo, de falar que Maria é rainha, ou que Maria recebeu méritos diante de Deus, e que o grande mérito de Maria é simplesmente ser pobre. No tempo bíblico, a rainha era a mãe do rei. Alguns já ouviram o padre falar aqui, o padre não vai entrar, porque senão, né, vai demorar muito, mas para você saber, quem era a rainha no tempo de Salomão? Sua mãe, Bersabeia. A palavra era Gebirá. Gebirá significa a rainha mãe. Por quê? Porque o rei, no tempo bíblico, ele tinha um monte de mulher. Salomão tinha quase 1000 mulheres lá no harém dele. Quem que ia ser rainha? Imagina só a brigaiada da mulherada para ser rainha. Não, a rainha era a mãe do rei, porque a mãe só é uma. Então havia, por exemplo, um rito de entronização da mãe rainha na corte. O rei, quando ele era coroado, ele falava assim: não, agora eu vou coroar minha mãe como rainha, senão essas sirigaitas aí vão querer dar o golpe. Ele pegava então e mandava sua mãe lá pro dia de princesa, lá, ficar lá, fazia chapinha, tirava quebradeira do carcanhar, passava jequiti e tal e coisa.
E aí ele dava a roupa mais cara que ele tivesse para ela. Por muitas vezes essa roupa era revestida de ouro. Quando ela estava pronta, mandava todo mundo vir lá no palácio dele, ela entrava. E aí todo mundo ficava, nossa. Bersabeia, ela era uma coroona bonitona, assim, sabe? Aquelas coroas, nossa. Ela era, quando jovem, quando Davi já cresceu os olhos nela, bonitona, e ela continuou assim. Quando ela entrou no palácio para ser coroada, a turma ficou babando, inclusive ele desce do trono, vai lá e busca ela. E disso é que sai um salmo. À minha direita está vestida a rainha com vestes resplandecentes de ouro de Ofir. Muito bem, a rainha era uma instituição. Só que qual que era o serviço da rainha? Ficar fazendo beleza? Não. A rainha, qual que era a missão da rainha? Era ficar fazendo guerra? Não, isso era coisa de homem. Fazendo política? Não, isso é coisa de homem. Qual era a missão de uma rainha? Cuidar dos pobres. Até hoje, as primeiras damas de um país recebem essa missão. Pode ver. Tanto do Lula quanto do Bolsonaro, está lá a primeira dama fazendo caridade, tirando foto, não sei. Sem saber, elas estão fazendo algo que estava lá no Antigo Testamento. Santa Isabel, Santa Elizabeth da Hungria, eram rainhas que faziam caridade, cuidavam dos pobres. Ela é a nossa rainha. Ela fica lá, todo mundo babando, sim, mas além disso, ela desce e cuida dos pobres. Dia 5 foi dia de Madre Teresa de Calcutá, que é outra pessoa que a turma distorce o que ela foi. Acho que ela é simplesmente uma assistente social. Ela vai dizer que a grande fome do mundo é a fome de Cristo. Se os pobres têm fome de Cristo, a rainha vai descer e vai entregar Cristo para nós. Quarto erro, aí é o contrário. É um tipo de ideia da Virgem Maria, você pegando todo esse exemplo que o padre falou, de achar que a Virgem Maria não se suja, que a Virgem Maria fica só lá em cima, lá para ser incensada, para ser adorada, para ser, que não está nem aí com nós, que fica ali e todo mundo tem que pegar. É um estilo de igreja que é pompa. É outra modinha que está no nosso tempo, por exemplo, de muita gente aí que vai caindo em conversa de padre, de falsas aparições. Deixa eu dizer, gente, e em Jacareí é pecado grave, viu? Tem que falar de modo explícito, senão o povo não entende. Ir atrás de falsa aparição é pecado grave. Padre, mas eu não sei se é falsa aparição ou não, parece que é verdadeiro. Por isso você não vai. Quando convidarem você, você vai falar assim, ó, quando a igreja aprovar, eu vou. Não é você que decide se é falso ou verdadeiro. São Paulo vai dizer que o diabo, ele se reveste como anjo de luz. Como é que uma aparição de Nossa Senhora vai estar falando mal da missa? O cara fala mal da missa, gente. Então, tem uma turminha aí que não aceita a missa. Seja porque a missa agora não é mais em latim, não é mais de costa, não tem 18 turíbulo, não tem isso aqui, aquilo outro, e também não aceita Maria como uma serva. De novo, ela é rainha e serva. Está lá no Concílio Vaticano II. Você é católico, você anda no passo da igreja. Tem um monte de gente aí, inclusive padre, falando asneira, que já se tornou ex-padre. Porque essa missa que você celebra aí do Papa Francisco, de Paulo VI, não vale. Falou o cara que sabe mais que a igreja, né? Atrás de um computador, ele acha que ele sabe mais do que a igreja. É um soberbo, é um diabólico. Mas dentro da igreja, entre os leigos, está aparecendo um monte de gente assim. Pergunta para o padre Wellington para você ver. Quando ele estava na catedral, tinha gente
que não aceitava essa missa nossa, que a missa tem que ser de costa, tem que ser em latim, tal e coisa. A família vinha na hora da comunhão, comungava e vazava. Meu, a sorte que não era comigo, hein? Porque veja bem, se a missa não vale, você está fazendo o que aqui na fila da comunhão? Então a comunhão minha também não vale, some daqui, meu. Aí vem para confessar. Não, agora se vire, ache um padre desse rito aí, ó. Vem um molequinho aí de suspensório, cabelinho do lado, barbinha na régua, querendo corrigir a igreja, meu, aí eu estralo, hein? Esse tipo de pessoa, gente, deixa eu dizer, é mais difícil entrar para o céu, porque é um fariseu raiz, do que prostituta, do que traficante, viu? Porque a prostituta, a hora que bater a graça, ela vira a chave, esse cara fica... E aí querem fazer uma Nossa Senhora, que é quase a Mulher Maravilha, sabe? É uma heroína, assim, ela é perto da gente. Ah, porque o terço, para ser bom, tem que ser o terço em latim. Ei, Nossa Senhora, hein? Quem estudou um pouco de latim, as primeiras aulinhas lá você tem que ficar fazendo declinação de rosa. Nossa Senhora não falava latim, Nossa Senhora não pegou uma apostila lá e ficou rosa, para mim entender o que eles estão rezando. Nossa Senhora não falava latim não, São Pedro não falava latim não, gente. Ah, porque o Papa colocou o terço luminoso. Não, está errado, meu. É você que é o Papa? Para você que Jesus apareceu assim e falou assim, ó, o que você ligar está ligado, o que você desligar está desligado. Foi para você? Foi para mim? Não foi. Do outro lado vem gente que começa a ir nessas aparições aí, começam a inventar coisa, começam a mudar a Ave Maria. Vou falar, hein? Logo que eu cheguei, de quinta-feira tem adoração. E os padres ficam confessando. O povo começou a rezar uma Ave Maria diferente. Eu falei, o quê? O quê? Pode parar. Ou vai rezar em outro lugar. Ah, porque o vidente, pode... São Paulo fala assim, na carta aos Gálatas: mesmo que um anjo apareça e fale algo diferente do Evangelho, você não pode acreditar. Se um anjo aparecer e falar algo diferente do que foi revelado, você não acredita. Carta aos Gálatas. Qual é então a marologia correta, gente? No passo da igreja, amando ela como a mãe de Deus, como a primeira discípula, como rainha e serva. Na carta de Tiago, aguenta aí, hein? Aliás, no apócrifo, não tem história de Nossa Senhora na Bíblia, mas tem um apócrifo que é a carta de Tiago, o Evangelho de Tiago. O fato de ser apócrifo não quer dizer que a gente renega tudo. No apócrifo significa que tem coisas ali que está certa e tem coisas ali que está errada, por isso que não entrou na Bíblia. Mas, por exemplo, o nome dos pais de Nossa Senhora a gente sabe pelo apócrifo de Tiago. O nome dos reis magos a gente sabe por um apócrifo, não tem na Bíblia o nome deles. Então tem coisas ali que você pode pegar. E lá conta então como que foi o nascimento da Virgem Maria e o casamento dela. Joaquim e Ana eram idosos, eles não tinham filhos. No tempo da Bíblia, não ter filhos, eles consideravam, não Deus, era uma maldição. Eles fizeram alguma burrada e agora estão pagando. Então era uma humilhação. Joaquim, ele tinha um serviço no templo de arrumar as coisas, de limpar as coisas, um tipo de sacristão. E Joaquim, um dia arrumando as coisas, quebrou algumas coisas do templo. O sacerdote, ele veio com o pé na porta em cima de Joaquim e falou: é por isso que você não tem filho, você não sabe fazer nada. Deus está te castigando, você não sabe fazer nada. Joaquim acolhe aquilo. É um sacerdote que está falando.
Ele pensa, sou eu que estou errado mesmo. Ele chega para casa, ele chega para a esposa, Ana, né? São Joaquim e Santa Ana. Ele chega para Ana e fala assim: eu preciso falar com Deus. Deus precisa mostrar para mim o que eu errei para não ter filhos e para nada dar certo, para ficar travando, né? Então eu vou me retirar 3 dias e vou ficar no deserto, jejuando e rezando, até que Deus revele o que eu fiz errado para que eu emende isso. E Joaquim vai para o deserto e fica rezando. No último dia aparece São Gabriel, o anjo Gabriel. Joaquim, para com isso, você não fez nada errado não, você é um servo fiel, tudo que está acontecendo é para o projeto de Deus. Você vai ter relação com ela, e dessa relação vai nascer uma menina que vai ser importante para a salvação. Ele fala assim: mas como que vai acontecer? A gente já é velho. Fica Geles, vai por mim. Eles têm a relação e ela engravida. No momento em que ela foi concebida de modo natural, no momento da concepção, o caminho normal seria que ela ficasse suja do pecado original. Mas Deus Pai falou assim: aqui não, porque ela vai ser a mãe do meu filho. Por que precisava nascer de uma mãe imaculada, sem pecado? Pensa só, Jesus nascendo de uma mãe louca, gente, de uma mãe cheia de pecado. Quando Jesus tem 33 anos, ele está no Horto das Oliveiras, e o pecado da humanidade cai sobre ele. Ele é um homem formado, ele tem estrutura, ele é forte, ele está preparado, ele quase morre ali. Só de ver o pecado nosso, ele quase morreu ali. Imagine o menino Jesus como um feto na barriga da mãe, pecadora. Ele ia morrer na barriga dela, não ia aguentar. O pecado dela ia esmagar ele. Então Deus Pai fala assim: opa, peraí, ela não vai se sujar não. Pensa assim, o pecado original é uma lama, é um laguinho de lama. Quando você foi concebido, você caiu ali. No seu batismo, Deus te tirou dali e te limpou. O caminho normal era que ela caísse de novo, ela caísse também. Quando ela foi cair, o pai falou: opa, você não. Ele a salva por antecipação. Mas padre, como assim, por mágica? Não. Ele sabe de tudo. Ele sabia que Jesus ia morrer na cruz. Para Deus não tem tempo, por isso que você está na missa. Porque na hora que o padre fala tomar e comer, você vai estar lá no Calvário, porque para Deus não tem tempo. Deus pega do sangue de Jesus que vai morrer na cruz e a protege para que ela não caia na lama. Ela então foi a primeira que foi salva por Jesus. Isso é que a gente chama de Imaculada Conceição. Ela não cai no pecado original. Deus, pelos méritos de Cristo, a protege. Quando que aconteceu isso? Que dia que aconteceu isso? 8 de dezembro. Por isso, no dia 8 de dezembro, você tem que participar da missa, independente do dia que caia, porque é dia santo de guarda, é dia que a Virgem Maria, a mãe do Salvador, foi gerada. Muito bem, se ela foi gerada 8 de dezembro e preservada do pecado original, 9 meses depois vai dar 8 de setembro, que é o dia que ela nasceu, hoje. Ela nasce, ela fica uns 2, 3 anos com São Joaquim e Santa Ana. Os dois são idosos, eles morrem. Lembra que o padre falou? E agora? Mulher não tinha jeito. Como é que ela é uma criança, ela é órfã? Como é que vai criar? Isso não era em Nazaré, isso era em Jerusalém. Eles moravam em Jerusalém. Quando eles voltam do Egito, já a Sagrada Família, que José decide ir para Nazaré. Em Jerusalém havia um cara que era santão ali.
Simeão, o sacerdote Simeão, que depois, quando Jesus nascer, vai ser aquele que vai apresentar o menino Jesus no templo, lembra? Ele já está idoso, e ele recebeu essa promessa que ele não ia morrer sem ver o Messias. Simeão então percebe essa menina, percebe que essa menina é diferente. No templo havia um tipo de internato para moças, para meninas. Era só gente rica que entrava lá, tem que ter grana para pagar o estudo lá do templo. Essas meninas ficavam no templo até perto delas virarem mulher. Ali elas tinham aula de Bíblia, elas tinham aula de cuidar da casa, de ser mãe. Quando estava para elas se tornar de fato mulher, ela tem que sair do templo. Por isso, quando ela saía do templo, ela já saía com um casamento encomendado. Por quê? Porque não tinha mercado de trabalho para mulher. A menina, a Virgem Maria, ela vai vivendo ali no templo, e Simeão, que já é santo, percebe que aquela menina é diferente. Santidade você percebe, gente. Pensa você morando, você tendo o Padre Pio, por exemplo, de pároco aqui, você ia falar, meu, esse cara é diferente. Agora imagine a Virgem Maria. O Padre Pio não é nada perto da Virgem Maria. Simeão fala, meu, essa menina é diferente. Quando vai dando ali 12, 13 anos, Simeão percebe, meu, ela está na idade de ser mulher, ela vai ter que sair aqui do templo. Mas ela sair aqui do templo, ela vai ter que ser casada. Ela não tem pai, não tem mãe. Só que Simeão sabia que a Virgem Maria tinha feito um voto de virgindade. Vamos ler Bíblia, né? Teólogos da igreja, padres da igreja, vamos ler a Bíblia, né? Nessa época não tinha mulheres virgens, não tinha o que, gente? Está lá no Números capítulo 30. Lá o texto fala assim, que se uma moça decide fazer o voto de virgindade, ela faz o voto com Deus e ela tem que receber um aval, o aval do pai primeiro. Ela chega para Deus e fala assim, eu quero ser virgem, eu quero me consagrar a ti. O pai vai ter que falar, eu aceito esse voto. Se o pai falasse isso, o voto está valendo, ninguém pode quebrar. O pai não podia casar ela. Mas se o pai pega e fala assim, não, eu quero que você case, o voto caiu. A palavra do pai valia mais do que o voto dela. Mas se o pai confirmasse, está valendo. Só que Maria não tinha pai. Mas em número 30 fala que o noivo podia fazer isso. A moça chega e fala assim, olha, a gente vai casar, mas eu fiz um voto aí de virgindade. O noivo fala, o quê? Eu não fiz voto nenhum não. Valia, ele quebrava, ele podia quebrar esse voto. Ela tem que ser esposa vivendo naturalmente. Agora, se o esposo, o noivo, falasse assim, não, eu aceito esse voto, significa que ele não podia tocar nela. Simeão sabia que ela era diferente, sabia que ela tinha feito esse voto. Ele pensa, vou ter que arrumar um cara que tem que ser bom, para segurar esse rojão, para casar e não ter nada. Padre, é muito difícil. Para de pensar com a sua cabeça cheia de malícia, porque aqui na paróquia tem casais que vivem assim. Aqui na paróquia tem casais que, por exemplo, estão em segunda união, perceberam que estava errado, estão esperando a nulidade e estão vivendo como irmão, esperando a nulidade de casamento. Aqui na paróquia tem casais que estavam amaziados e aí perceberam que era pecado, estão vivendo como irmãos até chegar o dia do casamento. E a gente, para de pensar com cabeça de malícia. Nós estamos falando aqui de José e Maria. Simeão, então, vou ter que arrumar um cara, o cara tem que ser bom. Ele chama os jovens que ele conhece lá do templo, os caras que eram bons ali, e de repente ele coloca todo mundo assim enfileirado, vai rezando sobre eles, sobre cada um deles. De repente, quando chega em José, um bastão, um pau seco
um pedaço de enxada, da ponta desse pau nasce um lírio. O lírio na Bíblia, no Antigo Testamento, já era sinal de pureza, de castidade. Esse é o cara. Por isso que qualquer imagem que você vê de São José, vai estar lá o lírio. Ó José, o negócio é o seguinte, pelo jeito Deus escolheu você para ser marido dessa menina aqui, dessa moça. Ele fala, nossa, ela é bonitona, hein? Só que tem um negócio, que você pode negar se você quiser, é direito seu, está lá na Bíblia, mas se você assumir, você vai ter que pegar essa bronca aí. Ela fez um voto de virgindade. Você aceita casar com ela assim? José é o cara, meu. Tô nessa. O casamento no tempo de Jesus, a partir disso, o pai, ou no caso Simeão, ele dá uma bênção aos dois. Quando se dava essa bênção, eles já eram considerados casados, só que eles não podiam ter relação. O casamento no tempo de Jesus era 2 etapas. A primeira etapa era a primeira bênção. Deu a primeira bênção, já está considerado casado, mas não pode ter intimidade ainda. Por quê? Porque não se tirava uma mulher da casa do pai se não tivesse a casa para morar. Não tinha essa de puxadinho no fundo, né, junta os panos aí, vai um puxadinho. Não tinha essa. O pai falava assim, o quê? Ninguém vai tirar minha filha daqui se não tiver casa para morar, não. O noivo então tem que fazer a casa. O noivo tinha pressa. O que ele fazia? Ele chamava os amigos dele. Lembra Jesus fala dos amigos do noivo? Ele chamava os amigos, vamos lá em casa, lá vai ter uma feijoada. Chega lá, era uma laje para bater, né? Quando ele terminasse a casa, ele chegava para o pai, para o sacerdote, e falava, a casa está pronta. O cara ia lá e olhava a casa, não, a casa está beleza, agora eu vou dar a segunda bênção, e aí vocês podem coabitar e ter relação, na casa nova. Quando o anjo aparece para Maria, qual é o procedimento que está tendo? Ele está fazendo a casa, eles não moram juntos, lembra que fala o texto? Que o anjo apareceu, uma virgem prometida em casamento, ele está fazendo a casa, de repente ela aparece grávida, para de pensar com a sua malícia. José sabe que ela é diferente. Lembra, se você viver com um santo, você percebe as coisas diferentes. Agora pensa só, você viver com Nossa Senhora. Ele percebeu que era algo diferente que tinha ali. Ele sabia que ela tinha feito um voto, que ela não ia quebrar esse voto. Então o que ele pensa? É algo de Deus aqui, que eu estou sobrando. Tem algo de Deus aqui que eu estou marcando, eu estou sobrando aqui. Tem algo muito maior do que eu aqui. Só que ela está grávida, antes do período. A turma vai apedrejar ela, então o que eu vou fazer? Eu vou embora, para a culpa cair em mim. A turma achar que eu aprontei com ela e vazei. Mas eu sei que ela não é capaz disso. É algo de Deus ali, que a turma não vai acreditar. José é o cara, gente. Homens, aprendam com José. Esposos, filhos, padres, aprendam com José a ser homem. Tanto é assim que quando o anjo aparece em sonho, o que o anjo fala para José? Ele não fala assim, José, Maria não te traiu, não. Não é isso que o anjo fala. O anjo fala assim, José, não tenha medo de acolher Maria como sua esposa. Ou seja, Deus te achou digno dessa missão. E aí está o que está no Evangelho. O Papa Francisco, para terminar, diz assim,
Com o nascimento de Maria, a esperança começou a brilhar para nós. Com o nascimento de Maria começou a nossa salvação. É a partir do dia de hoje que começa a história, a realidade da nossa salvação. Então, gente, pare de cair em conversa de desprezo de Nossa Senhora. Se Jesus a amou, a gente também vai amar ela. E deixa eu dizer mais uma coisa, viu? Não tenha medo de defender a Virgem Maria. Quando você defende a mãe de Jesus, Ele fica contente com você. Não tenha medo de defender a mãe de Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,